Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência nas UTIs. Eu sou o Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista, e se você quiser falar mais comigo, me chama lá no @Sancler Bernardes. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. E juntos, toda semana, você pode nos encontrar no Spotify, no YouTube, na academia, no ônibus, em qualquer lugar que você quiser. Fico muito feliz de ver como a gente está frequentando as academias, hein, Débora? Era pra gente estar assim, né? Super com a saúde Saradão! Ai, meu Deus. Mas sejam todos muito bem-vindos. A gente também está presente no Instagram, no @UTIinformeação. E aí lá no @UTIinformeação tem um monte de informação legal. A gente tem nossa comunidade, que todo mês a gente manda alguma coisa, né? Uma newsletter, falando de algum assunto diferente, sugestões de congresso, sugestões de artigos, de vídeos. A gente também tem lá a comunidade do Apoia-se, que são as pessoas que confiam muito no nosso trabalho. Então, se você é uma delas e não está lá, está faltando você. São pessoas que gostam muito, que nos seguem aqui, nos acompanham e recebem, né, digamos, em troca, né, como um agradecimento, não em troca, mas como em agradecimento, um material super completo todo mês, sobre todos os assuntos que a gente falou aqui, dando um pouco de aprofundada nos temas, dando mais referências, né? Então, assim, é um conteúdo super bacana, super bem elaborado, e que a gente manda, então, todo mês. Então, se você não está no Apoia-se, pense muito bem, porque pelo conteúdo que a gente manda, o valor é muito, muito pequeno para ajudar a gente a continuar por aqui. Bom, e aí essa semana a gente Posso mandar um abraço antes, Débora? Eu achei muito legal uma coisa que aconteceu essa semana. Eu sei que tem a ver, né, com onde eu trabalho, mas eu até postei isso lá e o próprio pessoal postou. O pessoal falou que pegou nosso último episódio das 10 características dos grandes profissionais de saúde e discutiu ele na passagem de plantão para falar sobre empatia, sobre as questões mais humanas e as soft skills. E disse que foi super produtivo, que o pessoal se emocionou. Então, eu queria mandar um abraço para o pessoal lá da UTI do Hospital Universitário Onofre Lopes e agradecer por estarem acompanhando o podcast e por estarem levando o podcast para dentro da UTI no dia a dia. E convidar que quem está fazendo isso também, quem usa nosso conteúdo, os nossos vídeos, nosso tal, compartilha com a gente para a gente saber onde a gente está chegando. É isso aí, um abraço pessoal. Eu estive com vocês, né, há pouco tempo também, tive o prazer de participar aí da capacitação, da formação que vocês fazem todo mês, né, pessoal, muito gente boa. Isso mesmo. E aí hoje a gente vai falar sobre números na UTI, né, ajudam ou confundem? Ô, Sancler, faz você a piada, porque eu não sou capaz. Que números que a gente vai falar hoje? Não, na UTI você pode falar 15, é driving pressure, você pode falar 105, é o índice de respiração rápida e superficial, você pode falar 48, é MRC, você pode falar 67, é 67, a gente tem que ter isso hoje aqui, não é possível que as pessoas não saibam que seja o 67. Eu não sei, gente, por isso que eu passei a bola para ele, porque eu não sei sobre isso, mas fica aí a piada para quem está acompanhando as piadas jovens como o Sancler, né? Da galera jovem, todo mundo jovem sabe o que é 67, que no final eu não sei direito, mas é o 67, é 67. Muito bom. Gente, a gente vai falar sobre números, né? Mas na verdade trazendo um pouco de conceitos também que são importantes, né? A gente brincou um pouco, mas a verdade é que a confusão que existe, né, em torno de alguns números, de alguns conceitos, ela pode impactar diretamente no nosso cuidado ali com o paciente, né? Então, hoje a gente fala muito de dados, né? E a gente vê mesmo cada vez mais as pessoas querendo números, né? Querendo falar de números, de referências, mas a gente tem que tomar cuidado para não usar de forma errada, né? E aí eu quero começar trazendo uma situação, né, que eu vivi, que tem a ver com isso, né? Então a gente estava conversando um dia lá na UTI sobre desmame, né? Uma aluna estava fazendo uma apresentação de desmame
e aí ela colocou ali o valor do pico de fluxo de tosse, né, para desmame. E aí, depois eu uso as palavras certas, mas só para ilustrar. E aí, qual que foi a discussão, né, que veio? Algumas pessoas falaram, não, mas espera aí, mas é um valor específico, mas não deveria considerar a idade do paciente, de repente o peso, né? É igual para todo mundo, mas está certa essa informação, né? E isso acontece muito, assim, eu vejo muito os alunos, a cabeça deles, assim, dá um nó, porque eles veem, por exemplo, na manovacometria, né, eles vêm do ambulatório de RESP, por muitas vezes, onde eles fazem a manovacometria e eles calculam, né, também daqui a pouco a gente fala o nome, mas eles calculam o valor daquele indivíduo, e aí a hora que eles chegam na UTI, eles se deparam com um valor de menos 30, quando eu falo para estubar, eles ficam, não, mas pelo amor de Deus, isso aí está muito baixo. Está tão diferente do que eu achava que era o bom para esse paciente, né? Exatamente, né? E aí a cabeça começa a dar um nó. E aí é extremamente importante que a gente consiga clarear um pouco essa ideia, né? Então, resumindo, a gente vai falar um pouquinho sobre índice preditivo ou valores preditivos, valores previstos, prognóstico, corte, nota de corte. São coisas diferentes que, obviamente, elas vão se juntar no raciocínio clínico, mas se ela estiver num lugar errado, eu acho que ela pode acabar trazendo essas confusões e, por muitas vezes, até aplicações erradas, né? Exatamente. É muito provável que, se você não souber diferenciar essas coisas que a Débora falou, o que vai acontecer é que ou você vai deixar de tomar uma decisão que deveria tomar naquele momento, né, e vai, principalmente quando a gente fala de UTI, atrasar o tratamento do paciente, ou você vai tomar uma decisão que é completamente equivocada, de fazer algo que não necessariamente precisaria ali. E eu acho muito legal esse exemplo que você deu, eu acho ele muito frequente também, você colocou menos 30 é API, o pico de fluxo, são coisas que a gente sabe que tem situações em que os valores que a gente considera como adequados são muito mais altos, mas é você contextualizar o que você está querendo saber. Então, tem hora que eu quero saber o quanto da PI Max está alterado frente ao que era esperado para aquela pessoa normal. Mas eu, profissional de UTI, eu preciso entender que um paciente que está em ventilação mecânica, que acabou de acordar, sair da sedação, que fez uma cirurgia cardíaca, que ficou em SEC, eu não posso esperar ele ficar normal para eu tomar a decisão de estubar. Até porque ele não vai ficar normal tão cedo, né? A gente sabe disso. Então, e aí, onde eu falei que eu queria chegar, que tem um outro número que chama atenção, é a tal da PaO2 ideal. Então, quando você está lá na aula de fisiologia respiratória, de fisioterapia respiratória, você aprende que tem uma fórmula que mostra que você tem uma PaO2 esperada no sangue e que com a idade essa PaO2 cai. Perfeito. E aí, quando chega na UTI, até hoje, e não é mentira, Débora, tem UTIs que usam isso para determinar o uso de suporte de oxigênio. Então, se a pessoa não tiver, na hora, com a quantidade de oxigênio compatível com o que era esperado para ela naquela idade, eu tenho que dar oxigênio a ela. Quando o oxigênio, que é um tratamento terapêutico, medicinal, ele tem pontos exatamente diferentes para isso, e aí a gente entra no que a gente chama de pontos de corte, né, para diagnóstico, para terapêuticas e tal. Então, é necessário que a gente possa, no nosso dia a dia, entender cada uma dessas coisas e saber que às vezes, eu acho que todo mundo gostaria que os números fossem mais impositivos. O número tal eu faço isso, o número tal eu não faço isso. Às vezes os números são, se você entender, você vai ver que tem alguns cenários desses, como a Débora citou, menos 30 de IPI, ele é determinante para decidir se vai estubar ou não. Mas tem outros momentos, uma PI de menos 60, ela não é determinante para você tomar muitas condutas, não. Ela simplesmente vai te mostrar que algo está fora do padrão normal, mas que ela não é determinante. Então, eu acho que a gente podia... Você quer falar algo? Eu acho que a gente podia começar pensando no que é, por exemplo, os números previstos, né? O que é uma API prevista, o que é isso? Bom, não, eu só ia comentar que eu gosto muito de tentar explicar isso para os alunos, falando assim sobre capacidade e necessidade, né? Então, assim, porque é isso, né? A gente já falou aqui em outros episódios de outros temas, como, por exemplo, quando a gente fala, né, de exercício resistido, que é um tema que a gente gosta de falar, né, para UTI,
e que a gente fala, gente, toma cuidado, né? O paciente de UTI, ele não está na condição ideal, né? Ele não está na condição que ele era antes, né? E aí, eu acho que essa diferenciação entre capacidade e necessidade, ela é importante, né? Então, assim, a gente tem o que seria a capacidade daquele indivíduo de 40 anos, que ele teria se ele estivesse na casa dele, né? E a gente tem a necessidade para cumprir alguma coisa ali naquele momento da UTI, naquelas outras condições, né? Então, você falou do valor, dos valores previstos, né? Então, os valores previstos são isso, né? São valores que são previstos para aquela pessoa numa situação normal, né? Então, por exemplo, a gente tem fórmulas, né, de PI Max, para você ir lá e colocar a idade do seu paciente, e aquilo vai te dar quais são os valores previstos para ele, né? Mas sempre previsto tem a ver com condição normal, né? Com condição exatamente. fisiológica. Isso. Então ele vai te. Mas e aí ele serve para alguma coisa na UTI? Lógico que serve, né? Porque pensa, se você tem ali seu paciente, como você deu o exemplo da PayMax, né? Você mediu, deu menos 60, às vezes, e a gente vai falar mais para frente, né? Ele está acima do corte ali para estubar. Mas se eu sei, por exemplo, que o previsto para ele, de repente, era menos 90, né? Em condições normais, na idade, eu vou falar, bom, eu vou estubar, mas eu sei que ele está fraco, né? Ele está abaixo do que era Você pode previsto. tomar uma conduta em cima disso, né? Mas, tipo, para evitar uma reintubação, para evitar uma dispneia pós-extubação, né? Uma piora do quadro respiratório e tal. Ou minimamente, né, Sancler, mapear o seu paciente, né? Pode ser que você fale, bom, mas tudo bem, esse valor não me sugere fazer um treinamento muscular respiratório, porque ele saiu do tubo, não tem necessidade, tudo mais, mas eu sei que é um paciente que está abaixo do previsto para ele, né? Pensando, sei lá, num teste de caminhada de 6 minutos, por exemplo, né? Então, eu acho que ela te dá esses valores previstos, eles ajudam sim mesmo na UTI para te dar essa figura do seu paciente, né? O que eu acho que a gente não pode confundir e ele não vai ajudar tanto na tomada de decisão, né? Porque a nossa tomada de decisão, efetivamente, ela vai ser feita em cima de estudos e de coisas que foram desenvolvidas para o ambiente de UTI, né? E aí a gente já não fala mais de valor previsto, a gente já começa a falar, por exemplo, de preditivo, né? Por quê? Porque agora a nossa ideia é entender naquela situação. E quando a gente fala, por exemplo, em índice preditivo, a gente está dizendo para aquela situação a qual eu estou pensando, por exemplo, uma extubação, né? Isso vai funcionar ou isso não vai. Então, de novo, eu acho que o previsto ele tem o seu valor. Talvez a gente não precise de rotina na UTI, né? Então, por exemplo, quando eu faço uma manovacometria na UTI, nem sempre eu coloco na fórmula para ver qual era o previsto para o meu paciente. Mas, por outro lado, a gente, né, depois de um tempo, a gente tem ideia, né, assim, a gente não sabe se exatamente o previsto para ele, que tem 40 anos, seria, sei lá, 98 ou 96, sabe? 73, né? Mas a gente sabe que, assim, se ele tá com 50, ele tá longe daquilo que era previsto para ele, né? E aí é isso, eu acho que mapeia e dá a cara do seu paciente. De repente, para você pensar assim, poxa, ele tá fraco, mas ele não tá tão longe do que era o previsto dele, então talvez não seja essa exatamente a limitação dele aqui, né? Mas não acho que é o de rotina que a gente precisa pensar na UTI, diferente dos preditivos, né? Perfeito. Eu acho que teve até uma vez um episódio, não lembro qual foi, que a gente ficou tentando lembrar como é que era o nome e a sigla. E aí, para esse episódio, eu procurei, que é CNTP, Condições Normais de Temperatura e Pressão. Boa, você lembra que a gente falou isso uma vez? Né? O previsto seria isso, CNTP, para Condições Normais de Temperatura e Pressão. É o que se aproxima de chamar valor de normalidade. Então, eu vou pegar o Sancler agora, nesse momento, está livre de alguma doença, está livre de alguma limitação, espera-se que ele tenha esse pico de fluxo, espera que ele tenha essa dinamometria de preensão palmar, tem valores previstos, né, de acordo com a idade, de acordo com o sexo. Mas lá na UTI, a partir do momento que eu estou na UTI por alguma condição de saúde, eu já estou fora das minhas condições normais, estou brincando, tá? Não é assim que chama, não.
Isso é lá para química e física. Dentro da UTI eu estou fora da minha condição de saúde habitual. Então, eu não tenho como esperar que eu faça a mesma coisa do que eu faria lá fora, exatamente porque há um comprometimento. Então, ao invés de falar, eu quero... Porque se a gente for esperar os pacientes alcançarem tudo que é do previsto, seja um exame, seja questão funcional, questão respiratória, a gente não vai dar alta na UTI, porque os pacientes não vão chegar na PI, no pico de fluxo, na saturação, na PO2, na força, no potássio, no magnésio, eles não vão chegar, né? Um exemplo disso que eu gosto também, Débora, é assim, a gente entra na faculdade, quando vai começar a ver fisioterapia respiratória, a primeira coisa que a gente aprende é que a frequência é de 12 a 20. Abaixo disso é bradipneia, acima disso é taquipneia. Ok. Aí você vai para a UTI e fala assim, quando é que eu posso estubar um paciente? A frequência até 35. Como é que isso entra na cabeça de uma pessoa se a gente não explicar desde o começo o que é previsto, o que é preditivo, o que é corte e etc. Então, e aí eu uso isso como gancho para a gente ir para essa segunda etapa que você falou. E aí o que é preditivo? Preditivo é para aquele momento, para aquela situação, eu vou tentar ver o futuro. Eu vou tentar, pelo parâmetro, saber. Então, quando eu vejo uma frequência respiratória durante um teste de respiração espontânea acima de 35, é um índice preditivo de que se eu estubar esse paciente acima de 35, é muito provável que ele venha a falhar. E até 35 é muito provável que ele venha a ficar bem, do ponto de vista de frequência, tá? Então, a maioria dos números que a gente usa na UTI, a gente está falando de índices preditivos para um monte de coisa, fatores, né, preditivos, valores, enfim, né? Mas é essa a ideia, né? É a gente pensar agora na pessoa, mas para aquele evento, né, que a gente está pensando, né? Então, seja, sei lá, uma extubação, né? Alguma coisa relacionada à segurança do paciente. Então, ela é a gente olhar para frente, mas também não muito lá na frente, né? A gente está pensando, porque aí a gente já entra no que a gente vai falar depois, que é o prognóstico, né? Isso. O preditivo é um mais para frente, mas mais delimitado, né? Digamos, sei lá, mais a curto prazo. Né? Mas a ideia do preditivo é isso, ele não vai te falar assim, olha, nossa, esse paciente é bom, né? Ele tá bem, né? Assim, ele tá saudável, ele tá dentro do normal. Ele vai te falar, olha, este paciente, do jeito que ele está agora, para esse procedimento que você quer fazer, para esse evento que você está pensando para esse paciente, pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que esteja perto, pode ser que esteja longe, né? Então, por exemplo, eu dei o exemplo do pico de tosse, né, do fluxo de tosse, então é essa a ideia, assim, se você for colocar lá no valor de normalidade, ele vai estar bem mais alto, mas o que eu estou falando agora este valor mais específico vai conseguir predizer um sucesso numa extubação, no sentido de... Ele vai ter capaz de proteger minimamente a via aérea, né? É isso que o índice quer dizer. Nesse sentido, exatamente, né? Então, acho que a gente usa muito, né, essa questão do preditivo na UTI. A gente, inclusive, tem um episódio específico, né, de índices preditivos para desmame, especificamente, né, aqui, e a gente fala disso o tempo todo, então é importante a gente lembrar que ele nem sempre vai se alinhar com o que era previsto para o paciente, né? Senão, como você muito bem disse, a gente fica esperando, e aí esses eventos que a gente poderia estar, né, tomando a decisão, eles vão se atrasar demais, né? E aí, dentro disso, a gente tem ainda, para não confundir, né, o que eu falei que é o prognóstico, né? Aí o prognóstico a gente está falando mais a longo prazo, né? E aí vão entrar muitas outras variáveis também, então a gente não fala mais do procedimento, né? A gente, por exemplo, de uma extubação, né? Quando a gente fala em prognóstico, a gente já está falando de mortalidade, da função física 3, 6 meses depois, né? Do risco de queda e mortalidade, né? De reinternação, exatamente. Então, para prognóstico, a gente já está olhando bem mais lá para frente. E que muitas vezes eu acho que, na minha opinião, tá? Isso aqui é uma opinião pessoal, mas que eu acho que eles são mais úteis agora já numa enfermaria, por exemplo, entendeu?
Porque na UTI, às vezes eu acho que ainda não é, talvez, tanto o momento, falando em função física, né? Lógico que eles usam... Falando dos nossos valores, né? Isso, eles usam índice prognóstico, por exemplo, né, o SAPS, o APACHE, para ver mortalidade, né? Mas, por exemplo, vamos supor, eu acho que são testes mais complexos, né, que vão falar em prognóstico e que por muitas vezes esse paciente na UTI ele nem consegue fazer, né? Então, sei lá, um SPPB, um teste de caminhada de 6 minutos, né? Que às vezes testes mais complexos que vão se relacionar a prognóstico de queda, de função física. Na minha opinião, eu acho que a gente tem que focar nisso um pouco mais na enfermaria. E na UTI a gente entender mais, um pouco mais de preditivo, para tirar o paciente, ou colocar, enfim, em situações, né, para a gente caminhar com esse paciente. Não sei se ficou confuso a minha opinião, mas eu acho que a gente só tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente está na UTI, a gente ainda está preocupado com alguns testes que vão dar prognóstico quando a gente ainda nem passou dessa fase do preditivo, entendeu? Deu para entender? Eu acho que tem a ver... Não, deu, acho que é o que você falou antes. O preditivo, ele tem mais a ver com as decisões e o que você espera de um futuro curto. Então, o preditivo te ajuda muito a você pensar e ter um raciocínio clínico para tomar as decisões ali naquela hora. Então, se eu vou estubar, se eu vou tirar ele do leito, se eu vou evoluir tal nível de mobilidade, se eu vou treinar... não invasiva para invasiva e tal. Então, o índice preditivo, ele te dá uma visão do futuro muito próximo. Ele fala assim, olha, nesse momento... Aí você falou sobre necessidade e capacidade. E aí eu vou entrar com uma outra palavra aqui que eu gosto para a gente entender o preditivo, que é suficiente. Então, por exemplo, esse paciente tem pico de fluxo de tosse suficiente para que eu possa pensar em estubá-lo e ele manter a via aérea. Por isso que a gente busca o 60 e não o pico de fluxo de tosse previsto. Inclusive, uma das grandes diferenças é que os valores preditivos, diferente dos valores previstos, eles são fixos. E os valores previstos são equações que geralmente têm sexo, idade, peso, altura, não sei o quê, porque vai variar de indivíduo para indivíduo. Já o valor previsto, o valor preditivo, desculpa, não. Eles são valores fixos. É 60 de pico de fluxo de tosse, é menos 30 de PI, é 105 de índice de respiração artificial e por aí vai. Então, acho que essa é uma coisa. E o prognóstico é muito lá na frente. E aí ele não vai te ajudar, às vezes, a tomar uma decisão, mas vai te ajudar a pensar na assistência como um todo. Você deu um exemplo, o APACHE 2 ou o SAPS 3, eles são índices prognósticos. Quando o paciente chega na UTI, um monte de informação é coletada e me dá uma pontuação. Essa pontuação, ela tem, por exemplo, nesses dois que eu falei, elas têm relação com uma porcentagem de chance de óbito. Então, eu fiz lá o SAPS 3, deu 20%. Ele tem 20% de chance de óbito durante a internação. O que a equipe faz? Trabalha para tratar esse indivíduo, para minimizar essa chance, e quem sabe ele está nos 80% que se salva. Então, você tem muito mais decisões amplas quando você fala de índice prognóstico do que decisões pontuais, como você faz na avaliação dos índices preditivos. Essa é a minha visão. Agora eu vou colocar uma coisa, Débora. Você falou, né? A gente não tem, né? E eu acho que, infelizmente, a gente não tem muitos índices prognósticos de fisioterapia. A gente não tem ainda, mas eu acho que a gente precisa ter, em algum momento, a informação do que é que, por exemplo, ao paciente chegar ou ao paciente acordar, me ajude a ter uma visão prognóstica. A gente fala muito isso aqui. Esse paciente ele tem tudo para perder função. Então, deixa eu fazer um investimento aqui muito grande de fisioterapia motora, de reabilitação para ele, porque ele vai precisar, porque ele, do prognóstico dele é de perda funcional. Já esse outro que não tem um prognóstico de perda, eu posso tirar o pé do acelerador e gastar mais tempo com outros pacientes. Então, eu acho que isso falta e estamos correndo atrás para que a gente chegue lá. Mas é muito diferente de um índice preditivo que é mais pontual. Ele é muito mais amplo, são muitas variáveis, né? Mas, ao mesmo tempo, voltando para a história, né, mais para o final, né, pensando na enfermaria, a gente tem algumas coisas relacionadas a prognóstico, né? Então, prognóstico para queda, para perda de função e até de coisas físicas relacionadas à mortalidade. Mas eu sinto que a gente ainda também não achou como usar isso, sabe? De repente, isso poderia indicar suporte de fisioterapia dentro da rede, por exemplo, sabe? Mas a gente não chegou nisso também, né?
Exatamente. Então, acho que é isso. A gente tem, né, na literatura algumas coisas falando de prognóstico, por exemplo, né, sei lá, se a gente pega um paciente com fraqueza adquirida na UTI e ele vai embora do hospital, agora pensando na alta ali da enfermaria, a gente sabe, né, que existe um prognóstico maior para a mortalidade desses pacientes, né? Só que não existe uma ligação disso com recuperar essa força pensando em encaminhamento para fisioterapia, né? Você Pelo liga o contrário, alerta, mas você não tem uma ação, né? são os pacientes que mais ficam perdidos na rede, né? Então, acho que falta alinhar, assim, lá no Tem uma final. coisa que vocês estudam aí, a gente também estuda aqui, por exemplo, o tempo que o paciente demora para ficar em pé. Né? A gente já tem evidências hoje que um tempo maior que 2 ou 3 dias, né? Está mais ou menos nessa casa aí, o prejuízo funcional e as consequências são muito grandes. Então, deveria ser assim, olha, eu estou passando um paciente para a enfermaria que demorou 4 dias para ficar em pé. Talvez ele precise de uma sessão a mais por dia do que o paciente que demorou um, porque isso é prognóstico. A gente está avisando que, do ponto de vista prognóstico, ele vai se dar mal lá na frente. Então, eu preciso tentar reverter isso, né? Mas eu concordo com você, a gente não tem essa sistematização. Eu acho que a gente já tem uma luz no alerta, mas a gente não tem como proceder a partir daí. Exatamente. E aí, antes da gente terminar, tem só mais uma coisa que eu queria falar, que é sobre os cortes, né? Que aí é outra coisa também, né? A gente tem cortes para algumas coisas. E também gera um pouco de confusão. Então, por exemplo, uma confusão que eu acho que sempre acontece é para a dinamometria, né? A gente tem cortes diferentes para coisas diferentes, né? Então, a gente tem um corte para fraqueza adquirida na UTI, a gente tem um corte para o alerta de sarcopenia, né? E fora isso, a gente tem o previsto para aquele paciente. Tem o previsto, né? Ainda. Isso. Então, a gente tem valores ali diferentes, sendo que o previsto, obviamente, não é um corte, e os outros a gente já vem com a ideia de corte, né? Então, só tomar cuidado também, né, gente? Porque aí a gente vai ter, dentro desses números todos, né, o que a gente chama de notas de corte, né, ou pontos de corte, enfim, como, né, cada um quiser chamar. E eles acabam dançando aí, né? Então, o mesmo teste, o mesmo teste, ele pode mudar a nota de corte dependendo da pergunta que você está fazendo, né? Dependendo do desfecho que você está olhando. Então, acho que essa da, não sei se você tem outro exemplo, mas a da força de preensão palmar, eu acho que é uma coisa que dá muita confusão. Então, também sempre prestem atenção no corte, né? Teste de sentar e levantar, por exemplo, de enfermaria, também tem alguns cortes, né? Até para gravidade, né? Para risco maior ou menor. Então, sempre tem que procurar entender qual é o corte daquilo que você está testando e programando para você também não se perder nisso, né? Eu acho que isso vale também a relação com o que é prática baseada em evidência, metodologia e estatística, né? Quando a gente fala de ponto de corte, é quando números foram testados para avaliar, por exemplo, sensibilidade ou especificidade de um determinado teste. E aí, a maioria das vezes, ponto de corte vem da estratégia estatística de mediana, quartil, percentil, tercio e etc. Então, eles colocam lá um monte de número, vamos supor, eu vou dar um outro exemplo aqui, o ROX, você botou o Senaf, a gente falou de Senaf recentemente, e aí você tem o ROX. Aí testaram o ROX, pegaram um monte de gente que usou e avaliou o ROX de todo mundo. E aí eles cortaram e viram assim, olha, daqui para cá, esses últimos 25% do ROX mais alto ficaram bem, esses 25% do ROX menor ficaram mal. E aí ele cria um corte. Então ele está falando, a partir desse número é fracasso, desse número para cá é sucesso. Então, o corte, do ponto de vista de tomada de decisão, você precisa primeiro saber se aquele número ele veio de um trabalho onde foi identificado o corte, e aí para você saber que ele é dicotômico, né? Ele está dizendo acima e abaixo daquele valor você tem duas coisas diferentes que vão acontecer. Isso é o corte. E o corte também ajuda muito para diagnóstico, né? Então, a gente tem várias coisas de diagnóstico que são feitas com corte. Você chegou, seu paciente ficou hipoxêmico, tem infiltrado difuso, bilateral, foi rápido. Você colheu uma gase, fez a relação, ela é 150, você está dentro do corte do que é considerado SARA moderada. É corte.
Então, não é uma coisa, eu vou raciocinar, fazer um raciocínio clínico. Não, o corte é um número que ele divide. Então, você sabe aquilo ali, o que é acima e o que é abaixo. Então, o corte é um número muito importante para a gente dentro da UTI. Os valores que a gente tem quando são feitos em corte já são estudados e determinados para isso. É porque senão fica um negócio meio vazio, assim, né? Tipo, você faz a dinamometria e aí você fala, deu 10. Aí você fala, tá, e aí, né? Não sei, porque você não sabe qual é o corte, ou você não sabe, às vezes você não sabe nem a pergunta, né? Que você quer responder com aquilo que você testou. Às vezes você até sabe, mas você não sabe qual é o corte, né? E aí não adianta nada, porque aí você não consegue direcionar isso no seu raciocínio clínico, né? E aí, quando a gente falou lá no começo que as coisas vão se misturando para encorpar, né, dar corpo para o raciocínio clínico, é porque aí, por exemplo, se você faz uma dinamometria, deu 6 para uma mulher, ela está abaixo do corte, então ela tem um diagnóstico de fraqueza adquirida na UTI, então ela tem um pior sensibilidade para esse diagnóstico. E aí ela tem um pior prognóstico, né? Então você também pode olhar e falar assim, tá bom, diante desse corte que eu dei um diagnóstico, isso pode me gerar um prognóstico? Por muitas vezes pode também, né? E aí você vai linkando e amarrando todos esses fatores que você viu, né? Então, acho que talvez seja até por isso que a gente tem poucos índices prognósticos na fisioterapia, porque os índices prognósticos, eles derivam de várias coisas juntas com ponto de corte, e a gente não tem ponto de corte ainda para tudo. Você pega uma parte, ele vai falar creatinina, lactato, tudo já tem ponto de corte. Então, ele junta tudo isso e faz os pesos diferentes para chegar no prognóstico. Então, é bem interessante sua colocação, porque ela mostra isso. O corte é ali... Eu não queria usar essa palavra, mas na minha cabeça, para facilitar, é mais ou menos classificatório. Ele diz, acima disso é uma coisa, abaixo disso é outra. Esse exemplo que você deu, 6, ela está dentro do corte, abaixo do corte, que é de 7 para mulheres, para o diagnóstico de fraqueza muscular adquirida na UTI. O que você vai fazer, aí é outra história. A sua tomada de decisão, ela é outra. Exatamente. E aí o que eu ia comentar, né, é que eu acho que a importância... só uma coisa que eu esqueci que eu ia falar, que você falou que a gente não tem muito na físio, a gente estuda isso um pouco aqui, né, e assim, sempre que a gente tenta, a gente manda para a revista e tal, e publica, né, mas sempre com aquela ressalva de, olha, por exemplo, uma funcionalidade, uma função física, ela é feita de muitas coisas, né, então é muito difícil também a gente conseguir pontuar coisas específicas, mas eu acho que agora com a IA, enfim, com os avanços das questões estatísticas também, a gente deve avançar bastante nisso. Bom, gente, para fechar o episódio, é um tema que pouco se fala, né, Sancler? Acho que a gente usa muito na prática, assim, mas é uma coisa que pouco se fala, digamos, para organizar o pensamento, né? E como eu vi, né, na prática ali, essa confusão de, não, mas esse número não era para estar aqui, era para estar lá. Falei, bom, vamos trazer para o episódio, porque eu acho que dá para esclarecer para muita gente. Então, a partir de agora, quando você vê um número na UTI, você pense, você está falando do quê, né? De um prognóstico, de preditivo, do que era previsto, não... Eu falei isso um dia no Instagram, né, que minha avó falava muito assim, não misture alhos com bugalhos, né? Então, não misture as coisas e comece a tentar... Preditivos com previstos, não misture preditivos com previstos. E comece a achar aí onde tudo isso entra no raciocínio clínico, certo? Muito bom, muito certo. Tem uma dica, Uma Mente Brilhante, números, muitos números, Uma Mente Brilhante, o filme, a história do John Nash, do matemático, fala muito sobre números. E uma outra, vou pegar o gancho dessa, eu não sei quem já viu, é um vídeo do Clóvis de Barros falando sobre o dia que ele foi dar uma palestra e o John Nash estava lá e assistiu a palestra e conversou com ele. O vídeo é fantástico, é excelente, o vídeo do Clóvis de Barros. Vou repostar no Instagram depois, é muito legal, mas o filme é maravilhoso, Uma Mente Brilhante, como os números são impactantes. Eu vou dar uma dica, nada a ver talvez, mas essas últimas semanas eu li com meus filhos um livro que eu li muito na minha infância e que eu acho que as pessoas nem estão lembrando mais que ele existe, O Menino Maluquinho, do Ziraldo. Eu lembrei que quando a gente fala de números, né, o livro é muito doido, né, dele, assim, fazendo as coisas, e aí essa confusão de números me lembrou
que essas semanas a gente revisitou o livro do Menino Maluquinho, do Ziraldo. Quem tem filho, pelo amor de Deus, gente, é um clássico, né? Não deixemos morrer isso aí também. Muito. Então tá bom, gente, a gente se vê no episódio na semana que vem e dá uma passadinha lá no nosso Instagram. Se você tem gostado dos nossos episódios, curte os nossos vídeos no Spotify, no YouTube, reposta, enfim, vai ajudar bastante a gente, tá bom? Até semana que vem, então. Tchau.